Sentimos tanto Teu amor, Senhor. Sentimos tanto Tua presença. Nos alegramos com isso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos sentar. Louvor, obrigado, senão a gente não prega. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deixa eu abrir aqui. Aleluia. Vocês estão bem, não? Estão bem mesmo? Estão bem mesmo? Até fala, não é verdade? Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, esses dias a gente tem provado em coisas sobrenaturais de Deus na nossa vida. Mas muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus em nossas vidas e como Deus trabalha. E o tema está aqui, pronto, aprovados. Pense num tema difícil de eu arrumar, viu? A Tati sofreu na minha mão hoje. Mas, deixa eu te explicar uma coisa. Precisamos entender como Deus trabalha, quais são os princípios de Deus para que nós sejamos aprovados. Muitas vezes nós pensamos que isso, eu entreguei minha vida a Jesus, pronto, já está tudo resolvido. Está resolvido sobre a salvação. Mas sobre o propósito, e sobre a caminhada, e sobre as adversidades que se levantarão, a guerra ganhou-se. Não sei se vocês sabem, mas um pouco antes da Alemanha ser totalmente derrotada, quando Hitler disse que viu que iria perder, ele se matou. Mas a capital da Alemanha, ela não tinha sido totalmente tomada ainda pelos aliados e pelos russos. Então, a guerra foi ganha, mas ainda precisava muitas batalhas serem realizadas, porque existiam focos de resistência. Mesmo assim, é a vida do crente. A guerra foi ganha. Jesus naquela cruz, ele morreu por nós, para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Vocês estão comigo? Mas entenda uma coisa, existem muitos grupos de resistência isolados que vão tentar derrubar você, porque o inimigo já sabe que perdeu. Eu não sei se vocês lembram também, nessa Segunda Guerra Mundial contra os japoneses, existiam aqueles japoneses que eles cometiam suicídio, né? Eles não tinham zelo pela sua própria vida, né? Quando eles viam os kamikazes, quando eles viam, por exemplo, no avião, em que eles não iam conseguir derrubar o navio, eles jogavam o próprio avião em cima como uma bomba em cima do navio. Então tem alguns capetas que são kamikazes, e eles vão querer tirar a tua paz, e eles vão querer tirar a tua saúde espiritual, e eles vão querer tirar você do caminho. Porque basta uma coisa errada, querido, para você desviar. Quem sabe que se um avião ele se desvia 1 grau da sua trajetória, ele vai bater num canto completamente diferente. Basta uma coisinha, querido, que você pense errado, que você tenha no seu coração errado, porque o inimigo ele não tem pressa em te derrubar. Ele, muitas vezes, você faz uma coisa errada e diz assim, mas não aconteceu nada, é porque o diabo não viu, ele viu. O diabo, ele não tem a onisciência, mas ele tem um bocado de discípulo. Às vezes, até dentro da igreja mesmo. Diga a verdade. O que a gente vê nessa caminhada, irmão, de irmão que se chateou com o irmão dentro da igreja é triste, viu? E que fez com que eles se desviassem do caminho. Estava conversando com uma pessoa hoje, disse, rapaz, se aquela pessoa não pede perdão, não adianta. Se ela fez uma coisa errada espiritualmente, até ela se arrepender e pedir perdão, a vida dela não será mais consertada. Isso é praga? Não, isso é um fato, porque a amargura, ela entra dentro do seu coração e vai criando raízes. E assim como existem os frutos do Espírito, existem os frutos do outro time. Os frutos do outro time, ele vai começar a crescer dentro de você e vai começar a tomar ramificações. E quando você vê, a primeira coisa que dá é vontade de não congregar mais. Vocês estão comigo? Acho que vou chamar o louvor de novo, está meio pesado aqui hoje. Vamos estar juntos, amém, queridos? Então eu estou fazendo essa introdução hoje porque a gente tem que entender, e eu queria colocar, se Davi, aqui na tela, Tiago capítulo 1, versículo 12.
A gente vai falar sobre que a Bíblia fala, e nós vamos ver aqui, eu depois falo para você. Vamos ler o versículo. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Amém, queridos? Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que os amam. Por favor, o outro. Ninguém a ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta a ninguém. Outro versículo. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, ela dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Versículo 16. Não vos enganeis, meus irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Muitas vezes chegam alguns irmãos novos convertidos, chegam e dizem, pastor, depois que eu me converti, minha vida está pior. Eu disse, lógico que está pior, porque você está sendo provado. E por que antes eu não era provado? Porque você já estava reprovado. Eu tenho um irmão, um abençoado, dos 4 que eu tenho, e ele não era muito chegado em estudo. Ele chegava essa época assim, setembro, outubro, ele já estava reprovado. Não tinha 10 que ele tirasse mais que chegasse na conta. Vocês estão comigo? Então aí é que ele chutava o pau da barraca mesmo, porque ele já estava reprovado. E aí tinha um detalhe, os professores e a diretoria não cobravam mais nele, nada dele. Por quê? Porque ele já estava reprovado. Mesmo assim, a vida do crente. Quando você aceita Jesus e dá o primeiro passo de salvação, vão ter que existir provas, porque há uma diferença de prova e tentação. Deus a ninguém tenta. Ele não provoca que você caia, mas Ele quer testar a tua fidelidade. Vocês estão comigo? Ninguém gosta muito dessa parte da Bíblia, porque a provação, e essa geração específica, é uma geração que não está preparada para lidar com provações. Por quê? Porque é uma geração que está muito fácil tudo na mão. Vocês estão comigo? É muito fácil ter as coisas. Na minha época era mais difícil, na época dos meus pais era mais difícil ainda. Mas hoje, não é uma coisa ruim. Existem coisas que facilitaram a vida do mundo. Facilidades como a internet, como o McDonald's, como Coca-Cola, essas coisas todas maravilhosas, é muito bom para nós, mas nos traz um descanso. Vocês estão comigo? Eu conheci minha esposa há 30 anos atrás e nós não éramos cristãos. Eu morava em Recife e ela morava no Paraná, mais de 3.000 quilômetros de distância. E nós nos conhecemos e casamos em 4 meses. Por quê? Porque não tinha internet, não tinha videochamada, não tinha Instagram para a gente vigiar a vida do outro. Não tinha nada dessas coisas. Então a gente se falava por um telefone fixo, Telp, e era caríssimas as ligações. Quase metade do meu salário era para gastar com ligação com o Cristiane. Então a gente sentou e disse, ou a gente casa, ou a gente cada um segue seu caminho. Por quê? Porque não tinha a facilidade. E essa facilidade, se tivesse hoje, talvez a gente não tivesse casado. Porque a facilidade, ela não gera para a gente o quê? Uma acomodação. A gente está se falando, a gente está se vendo todo dia. Tem até gente que se casa sem se conhecer fisicamente, né? Já viu esses pessoal assim? Leva uma vida distante. Por quê? Porque a facilidade que a gente tem dos meios de comunicação hoje permite isso. E quando na verdade a gente vem para junto, a gente começa a sentir os problemas, né? Quando está longe é lindo e maravilhoso, mas quando chega junto, né, a gente começa a ver as dificuldades. Então essa geração e a nossa vida como cristão, muitas vezes, a gente tem uma ilusão de que por eu ser crente eu vou estar livre de problema. Não. Você vai ter problema sim. Mas a diferença é o seguinte, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Você tem o sangue de Cristo que te habilita para se tornar mais do que vencedor. Não é verdade? Aqui você tem que começar a entender que a vida de provações
elas vão acontecer, mas a certeza de que Deus é por você e que você com Ele não há quem te derrote, é a certeza que você tem que ter. E isso vai nos gerar alegria, por quê? Porque você vai saber que, mesmo diante de situações, Deus vai abrir uma porta. Sabe muitas vezes qual é o trabalho do diabo? Tirar o teu foco do alvo, porque aí você não vai ver a porta e vai passar por ele, perguntando onde é que está essa porta. Você passou e não viu. Eu vi um vídeo uma vez muito engraçado. A pessoa tinha que andar em cima de uma corda em que ele, se derramasse uma quantidade de água que tinha no copo, ele perdia não sei quantos milhões. Então ele ia passar por uma corda, por um lugar em que ia passar várias situações, mas aí ele tinha que não poder derramar. Então a pessoa, ele colocava o foco não no ambiente que ele ia estar passando, mas ele colocava o foco no copo, que se derramasse ou se caísse, ele perderia aquilo. Então ele passa por situações adversas, tipo jacaré, cobra, escuridão, abismo, mas ele não vê nada daquilo, ele passa com segurança, porque o foco dele vai estar onde? Diga comigo, no copo. O que é que o diabo faz? Tenta tirar a tua visão e o teu foco do copo. Aí você começa a ver a circunstância. Eita, aqui está muito alto. Não, aqui tem um jacaré. Não, ali tem uma cobra. Você começa a se rodear das circunstâncias e as circunstâncias começam a tomar conta da tua alma e aí acabou. Mas nós precisamos entender que toda prova, ela traz um prêmio. Toda prova que você faz, quando você é aprovado, você não se sente realizado? Quando você é aprovado. Mas não existe prova que você vai passar que você não seja aprovado se você manter o óleo no copo. Na palavra, na oração, na vida com o Espírito. Tudo isso você precisa ter para não ser reprovado. Aleluia? Vamos ver o outro versículo que a gente vai trabalhar também. Tiago, a gente volta 2 folhas. Você passa 2 vezes o dedinho de lado assim, se for na... Tiago 1:2. Esse versículo ele é muito interessante. Tiago ele fala muito acerca sobre isso. Sobre o poder da língua, sobre as provações. E no capítulo 1, eu comecei pelo 2 para você saber que não é uma coisa ruim a aprovação. Mas Tiago no capítulo 1 ele fala o seguinte, olha, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Segura aí, Davi. Quando você lê esse capítulo, segura, deixa aberto. Quando você vê esse capítulo, você diz assim, esse cara está maluco. Como é que você vai estar feliz quando passar por uma aprovação? Quem é que vai assim, apareceu uma aprovação na minha vida. Estou feliz da vida agora. Eita, me alegrei, chegou uma bronca. Chegou um vizinho criando confusão, chegou um chefe me perseguindo, chegou um menino dando trabalho, chegou isso. Não. Quando essas coisas acontecem na nossa vida, muitas vezes nós nos entristecemos, não é verdade? Aí diz logo assim, eu não tenho nem força para orar. Ora, o remédio que é para você passar pela prova, você não quer tomar. Eu não quero ir congregar, eu não quero ir para a igreja, não tenho nem vontade de estar com os irmãos. Mas uma coisa que é feita para você ser reprovado. Porque quando eu lembro que eu passei por circunstâncias na minha vida, que eu disse, meu Deus, eu não tenho como resolver isso. Quer saber o que eu vou fazer? Eu vou para dentro da igreja orar. E eu pedi ao pastor, não tinha ninguém, né? Aí na igreja, dia de semana às vezes, posso ficar ali sentado de joelho orando? Ele disse, fala, meu filho, está aberto, vai lá. E eu me derramava ali, e chorava, e colocava diante de Deus as minhas fraquezas, os meus medos, e colocava tudo. E quando eu saía, eu via que tinha 20 ligações no meu celular, pronto, agora a bomba estourou de vez. Quando eu atendi, só depois que tu saiu aqui, passou meia hora, de repente resolveu-se de um jeito aqui tão fácil. Por quê? Porque eu me posicionei no lugar onde quer que Deus esteja, quando as circunstâncias e as provas passarem. Mas o que é que a nossa alma faz? Aí a gente vai começar a falar de uma parte de nós que é abençoada, a alma. Porque nós somos um ser trino, nós somos um ser espiritual. Nós temos uma alma e habitamos num corpo. A palavra fala que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o espírito é recriado. E nós começamos a trabalhar e passar pelas nossas provas para fazer o quê? Salvação da alma, que é o nosso intelecto.
Muitas vezes a gente pensa, não, quando a gente morrer, só o espírito sobe. Não, a alma sobe junto. No céu, a alma será totalmente convertida, como era no princípio. E ela não vai dar o trabalho que ela dá hoje. Mas existe alma. Porque, veja só, quando nós vemos uma passagem da Bíblia, em que nessa passagem da Bíblia fala que ele morreu e ele, Lázaro, se eu não me engano o nome da pessoa, e ele disse, olha, bota uma ponta de água na minha língua para que eu mate. Então ele tinha os sentidos, ele tinha sentidos, responsabilidade da alma. Ele podia ver o outro lado, então ele tinha o outro também que era visão. Então os sentidos continuarão conosco na vida eterna. Mas eles serão convertidos, eles virão para as coisas da razão do Senhor e não da razão da carne. Porque nós não temos uma carne, então se junta a alma e a carne contra o Espírito. O Espírito, sem a presença do Espírito Santo, ele não terá força. Então ele precisa que você, quando tem o Espírito Santo dentro de você, que você foi recriado, você precisa que o Espírito Santo ele tenha voz dentro de você. Quem lembra do versículo que diz que o único pecado que não é perdoado é contra quem? A pessoa do Espírito Santo. Por que esse pecado não é perdoado? É quando você decide anular tudo aquilo que o Espírito Santo está te dizendo. Quando você não faz voz com o Espírito Santo. O Espírito Santo te orienta. Quem já viu aquele desenho animado da Disney antigo, que era o demôniozinho do lado e o anjozinho do outro? Quando a gente vai e dá um tiro no anjo, só deixa o capetinha do lado escutando. Porque as consciências da carne são boas, querido. Ninguém é tentado por berinjela com chuchu aqui. Alguém já foi tentado por berinjela e chuchu? Ou mais uma picanha? Né? Eu tomei agora uma decisão, eu vou até falar para a Diana diminuir o estoque de Coca Zero. Vou passar um mês sem tomar Coca Zero. Mas não preciso de vigia não, viu, irmãos? Irmão, se você... Aí às vezes tem como gente tomando do meu lado uma Coca Zero, irmão. Você está tomando, né? Não precisa de vigia não, pode deixar, que é uma decisão minha e o Espírito Santo, não se meta. Eu não preciso de vigia. Então eu tomei uma decisão, por quê? Porque tem horas que eu estou tomando tanta Coca-Cola que eu digo, ih, rapaz, isso está tornando, meu Deus, estou virando um cocólatra, um adorador de Coca-Cola. Então a gente tem que começar. Eu tinha um vigia muito interessante numa fábrica que eu tinha, e eu dizia, e aí, Reginaldo, como é que você está? Ele era um senhorzinho, 70 e poucos anos. Estou sequelando a carne. O que era sequelar a carne? Ele trazia a carne para o lugar dela. Quem era da Assembleia aqui entende mais ou menos o que é isso. Mas era fazer o quê? Era deixar o espírito. Não, eu não faço o que a carne e que a alma desejam. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Não é verdade, irmãos? Aquele desejo exacerbado de querer alguma coisa, que se eu não tiver aquela coisa, feito menino pequeno, dentro de uma loja de criança. A gente se comporta muitas vezes assim e não entende, mas é a concupiscência. Ninguém ensina a criancinha a pecar, não. A criancinha já nasce com o pecado dentro dela. Não é verdade? Quando você olha, não, mas meu menino é tão lindo. É lindo, mas existe ainda dentro dele o pecado. Mas não é o pecado de adulterar, matar ninguém, não. É o pecado dele o quê? A alma dele ainda impera sobre o espírito, porque ele é uma criança ainda. Mas quando nós crescemos, precisamos aprender sobre isso. E nós precisamos trazer a alma cativa. A alma cativa. Eu estava falando a respeito disso com uma pessoa, porque a pessoa ela vive pelos resultados, ela vive pelas metas, ela vive por aquilo. Então, ela faz uma conta. Não, mês passado eu vendi 4.000 até o dia 15. Então, eu vendi no dia 30, até o dia 30 eu vendi 8.000. E chegou esse mês e só vendeu 2.500. Aí ela faz a conta na cabeça, no natural. A alma diz, não vai conseguir chegar nos 8 não, viu? Mas, se não tivesse quem eu tenho dentro de mim, eu até aceitaria essa história. Mas eu tenho um Deus que a gente vive de milagres. Sabe, a palavra nos ensina que nós precisamos aprender não pelo que vemos. Nós não podemos viver pelo que vemos, nós precisamos viver pelo que cremos. Foi muito duro essa semana com uma pessoa que disse, olha, vocês têm que mudar a estação. Você tem que começar a viver o que você fala que crê. E essa é uma forma de Deus provar. Você não diz que tem fé, você não diz que é crente, você não diz que sabe que Jesus está sobre. E por que está desesperado?
Porque a alma está governando a sua vida. É a capitã da sua vida, é a sua alma. E como a alma é interessante, é exagerada, é dramática, é egoísta. Como a alma é fofoqueira. Mas nós precisamos começar a lidar com isso, querido, para que nós não tenhamos dentro de nós esse sentimento que parece que eu estou perdendo. Quem já teve esse sentimento? Rapaz, eu acho que Jesus não acordou hoje, não. Ele não está vendo minha vida. Ele não está vendo as coisas que estão acontecendo ao meu redor. E eu lembro que Davi disse: Senhor, apressa-te. Tem horas que a gente diz: Jesus, apressa o passo aí que a cor está preta. Se tu está vindo, vem logo. Porque a gente começa a sonhar, sabe, queridos, com um Deus que só vai fazer aquilo para nós se Jesus voltar. Eu queria que Jesus voltasse logo, porque eu já largava o emprego. Tu vai trabalhar na vida eterna, amado. Vai ter que trabalhar numa vida eterna. Então o cara não quer trabalhar, não quer ter esforço, não quer fazer a parte dele que lhe cabe, e acha que quando Jesus vir, vai vir com os anjos empregados. Não, irmão. Quem vai trabalhar no céu é você. É que você que vai fazer a parte do Senhor lá em cima. Então a alma, a gente precisa trazer ela cativa a gente. E eu queria ler com você 1 Pedro 1,9. Para quem acha que isso não é verdade, vamos ver na Bíblia, que aí você talvez acredite. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vocês estão comigo? Porque a gente entrega a vida a Jesus aqui, e quando a gente volta para lá, a alma começa a dizer coisa. Que papel de besta que tu fez, hein? Amanhã está o mesmo problema de novo. Sabe, queridos, a alma, ela é uma forte aliada. Deus não colocou a alma para que você caísse. Deus colocou a alma porque é através dela que você vai fazer coisas que só Deus faz. Por isso nós somos a imagem e semelhança dele. A alma é a capacidade que Deus nos dá de levar algo surpreendentemente, de que senão a gente estava comendo banana junto com os primos macacos. Porque tem gente que ainda acredita que isso é verdade. A alma é que diferencia você dos animais. A alma é que diferencia você do que você é, do que você pode ser. Uma coisa é quando você tem a sua alma rendida às coisas do mundo. Mentalidade da alma mundana. Não estou dizendo mundana de coisas perversas e pecadoras. Eu estou dizendo das coisas funcionarem do modo natural. Chegou o Covid e agora pronto, eu tenho que morrer. Coisas que a gente vê quando as coisas acontecem, onde está a pessoa, onde está a fé da pessoa. Em que nível a fé daquela pessoa está. Eu lembro de uma música muito antiga, né? Ela dizia assim: toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Vocês se lembram dessa música? Sabe, queridos, essa música, a letra fala exatamente o que eu estou pregando. Quando você vê uma aprovação, às vezes eu aprendi isso com o meu pastor, né? Eu estou andando com o celular e dá aquela queda, né? Qual a primeira reação da alma? Xingar, né? Alguns crentes ainda não lavaram a boca, a língua não se converteu, chama até palavrão. Precisa converter a língua, viu, irmão? Mas sabe que eu comecei a trazer a alma cativa? Quando cai o meu 13, eu digo: opa, Jesus está me dando o 14. Não vai quebrar, mas eu estou vendo o meu novo chegando. É trazer em pequenas circunstâncias, sabe, queridos? Não sei se vocês já viram essa frase, mas o que estraga a vinha, o vinhedo, são as pequenas raposinhas. São as pequenas coisas que você... isso é um pecadinho, isso Jesus nem conta. Não conta? Espera tu chegar lá na frente dele um dia. Então você tem que começar a trazer sua alma cativa. Trazer sua alma rendida ao Espírito Santo. Porque ela precisa ser tratada. E quando você tem a sua alma, quando você tem essa sua alma, ela sujeita as autoridades de Deus através do Espírito Santo e o seu Espírito, você vai ter a tranquilidade de passar pelos problemas, rindo deles. Sabe, tem circunstâncias em que na minha vida empresarial, na minha vida natural, secular, que eu trabalho ainda,
em que eu recebo um e-mail, daqueles que é o diabo mesmo que escreve. Já recebeu um e-mail desse, não, um zap desse que o diabo escreveu, não? E aí eu começo a rir, eu digo, mas rapaz, esse cara não tira nem férias, bicho. Dá vontade de ligar para o irmão que mandou, né, o camarada, dizer, ô Satanás, tu não vai sair de férias não, é? Deixa eu descansar 2 dias. Mas você começa a lidar com outra perspectiva. A igreja de Cristo precisa começar a lidar com a perspectiva de uma coisa, de eternidade. A gente não tem perspectiva de eternidade. A gente só tem perspectiva de eternidade no desespero. Maranata, volta Jesus, no desespero, não. Jesus vem buscar uma igreja triunfante, uma igreja vitoriosa. Amém. Não uma igreja derrotada, desesperada, correndo do diabo. Porque quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Você já viu porta atacar alguém, não? Vocês nunca viram porta atacar ninguém, porque porta não foi... O que o texto estava dizendo é que a porta não vai atacar. Nós vamos atacar as portas do inferno. Porque inferno não foi criado para crente, não, filho. Inferno não foi criado para filho, não. O inferno é o lugar onde o Satanás vai. Mas ele conseguiu uma coisa, vai levar os seus seguidores. Diga comigo, misericórdia. A pior coisa do mundo é você pegar um CDU e achar que está indo para Boa Viagem. Só quem é raiz mesmo sabe o que é isso. Quem Nutella não sabe o que é isso. O que é CDU? Nem sabe o que é CDU. Você pega um CDU esperando chegar no Boa Viagem. Já estou indo para o Shopping Recife. Vai não, filho. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A pior coisa na vida de um crente é achar que ele está indo para Boa Viagem e ele está indo para CDU. Então nós temos que aprender a trazer cativa a alma. Sabe, eu lembro do outro hino lindo, maravilhoso. Hoje eu estou cantor, viu? Rosângela, vê aí se faz a audição agora. Né? Por que te abates, ó minha alma? Espere em Deus. Ele é fiel. Sabe, Saul perdeu o trono dele quando ele se desesperou e a alma falou. Samuel não chegava e ele disse, cadê o homem, cadê o homem, cadê o homem? Eu vou fazer do meu jeito. A alma chegando e disse, ih, rapaz, o que é que o povo vai falar de tu? O profeta não chegou. Aí ele foi e cedeu a alma dele. Ele foi fazer uma coisazinha para agradar os outros. A alma sempre vai querer agradar os outros. Vai querer sempre estar bem na fita. Quando na verdade você não precisa estar bem com os outros, você precisa estar bem com Deus. E quando você está bem com Deus, você vai estar bem com os outros. Quer os outros queiram ou não, porque existe o outro lado. Tem gente que não quer ficar de bem de você e vai ficar. Mas você vai ter a serenidade, a tranquilidade, o equilíbrio de saber que eu sei o que eu estou fazendo, eu sei em quem tenho crido, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei que Ele não se esquece, Ele não dorme, já pensou? Ele passa a noite olhando para essa coisinha linda, dormindo, dizendo, oh meu Deus, que coisa linda essa princesa, vou cuidar dela, tenho planos, tenho propósitos para ela. Mas a alma, à medida que nós crescemos espiritualmente, a alma também cresce. Você pode ser um almático profissional. O que é um almático profissional? Ele não consegue escutar conselhos, ele não consegue liberar perdão, ele não consegue ver o que Deus tem para ele, a não ser as coisas que ele quer para ele. Não importa o bem da comunidade, o que importa é o bem da alma. Não importa se isso vai trazer um bem comum para todos, mas se só trouxer um bem comum para mim, eu já estou satisfeito. A pessoa que vive da alma pensa nele, no próprio chamado dele, naquilo que Deus comissionou ele. É ele, é ele, é ele. Você sabe aquele cara que só ele fala dele mesmo, até na terceira pessoa. Negócio como se ele fosse uma divindade. Não, porque nós estamos planejando. Quem é nós? Quem é? Tu e o Satanás? De repente pode ser, né? Vocês estão comigo? Não é uma palavra muito de amém e de aleluia. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando chegar as provações na tua vida, tenha a maturidade de confrontá-las com a presença do Espírito Santo e a palavra. Amém. Sabe, chegou sintomas de doença. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Vou morrer. E eu nem plano de saúde tenho. Vou para a UPA, da UPA agora é só cemitério de Santa Amaro. Não, meu filho. Você vai dizer ao teu corpo, olha,
Isaías 53, versículo 4, diz que é o seguinte, que eu sou sarado, eu sou curado, que ele morreu para que eu tivesse vida, e as enfermidades, bota aí para mim, cadê o menino? Olha, bota aí, se não souber o que é, está frito. Quando chegar o amigo de São Paulo, o primo de São Paulo, aí ele botou aqui, ó. Pronto, 53, 4. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades. Você vai trazer a alma cativa junto com a palavra. Porque só a palavra e o Espírito Santo tem condições de trazer o seu sentimento cativo. Aí vai ficar com sintoma de morte. Não morrerei, mas viverei e contarei os feitos do Senhor. Está lá na Bíblia. Sabe, irmãos, eu te desafio nessa manhã, nessa tarde. Se ache na Bíblia. Você precisa se achar na Bíblia. O que é que você está passando? Traição, na Bíblia tem traição. Doenças, enfermidades, tem na Bíblia. Eliseu é o que mais tem. Você vai começar a achar versículos que vão fortalecer o seu ser exterior, o seu espírito, o seu ser interior. E vai trazer a tua alma cativa. Irmãos, quando você trouxer a alma cativa e não houver desespero, vão aparecer ideias, vão aparecer alternativas, vão aparecer escapes, vão aparecer graça e favor de homens. Por quê? Porque você vai estar alinhado com a palavra. E você, quando está alinhado com a palavra, flui, irmão. É problema de Eliseu. O que mais tem na Bíblia, meu filho? Sabe, quando eu vou comer picanha, eu declaro, comerei o melhor dessa terra. E deixo logo claro, chuchu não é o melhor dessa terra. Verdura não é o melhor dessa terra. Você pode achar, mas eu não acho, não vai ser. Para mim não vai ser não. Para mim é picanha. Vai tirar a gordura, essa é a melhor parte. Você sabia que a parte oferecida a Deus era a gordura? Eu sou o templo onde habita Deus, então estou mandando a gordura para ele aqui. Ó. Sabe que ele se acha na Bíblia. E nós temos um Deus que nos supre, nós temos um Deus que nos sara, nós temos um Deus que nos consola, nós temos um Deus que nos renova a cada manhã. Deus, eu estou sem força. A Bíblia diz que Ele dá força ao cansado. Tem tanta pilha Duracell no céu para você, filho. Basta você começar a entender e pedir. Mas a alma não. A alma vai querer. Rapaz, esquece isso. Isso é só balela de crente. Tu vai ter que correr mesmo. Eu estava falando isso até com o Ricardo hoje pela manhã. Eu escutei uma frase de um camarada que ele disse assim, olha, Deus nunca vai lhe dar uma coisa que você possa fazer sozinho. Deus nunca vai dar a você uma situação que você possa passar sozinho. É lógico que existem coisas normais, como lavar prato, que Deus nem se mete, né? Ah, mas eu lavar prato, Deus dá. Não, no primeiro foi Deus, foi a mulher que deu. O homem nunca dá isso para ninguém, dá verdade? Mas por que eu falo isso a você? Porque Deus sempre vai te dar coisas em que Ele faça parte contigo. Tem desafios em que você, eu sabe como eu sei se é Deus no meio? Quando eu digo, rapaz, eu sozinho eu não consigo. Aí o Espírito Santo, então tá certo, é esse aí o caminho. Por quê? Porque você precisa contar com os milagres de Deus. Ah, mas é porque eu vou incomodar Deus. Meu Deus, não faça isso comigo não, incomodar Deus. Tu arrumou essa heresia aonde, irmão? É muito grande. Eu tenho um amigo que ele não se achava santo, que ele achava que ele não era digno. Não é por você é digno, não. Você não é digno de ser santo, não. Mas você foi santificado. Porque o santo, por algumas religiões, eles entendem que santo é aquela pessoa que ele sozinho conseguiu fazer uma... Não. Você não é santo porque você se fez santo. Você é santo porque Jesus te fez santo. Você foi através da cruz. Você foi justificado. Cadê aquele dourado aqui, cara? Deixa aí de reserva aqui. Vamos recarregar essa pilha aqui comigo, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a fazer as coisas andando com o Espírito Santo. Muitas coisas do que nós temos vivido, nós vivemos uma vida de crente no domingo, às vezes, e na quinta quase nunca. Então comigo ninguém diz também, mas é verdade, viu?
Levamos uma vida de quinta à noite e domingo às vezes. E queremos levar uma vida na segunda normal, no natural. Não, sua vida não é natural. Você vive no mundo, mas aqui esse mundo você é chamado de forasteiro. Pelo menos deveria ser. Se você não se sente em casa, você está super certo, porque aqui não é nossa casa. Nós somos seres espirituais. Deus nos criou para a eternidade. Quer dizer que eu não posso ser feliz nesse mundo? Você deve ser feliz nesse mundo. Você tem a obrigação de ser um sucesso. Lá vem ele com teoria da prosperidade. Não estou falando de dinheiro. Você é que é doente por dinheiro, serve a mamãe e só pensa em dinheiro. Porque eu falei uma coisa sem entender outra. Deus quer a sua vida de sucesso. Eu já vi muitas pessoas que não têm tantos recursos viverem tão bem que servem de exemplo para as pessoas. E as pessoas olham ali e dizem, é Deus vivendo. É Deus na vida desse rapaz. Ele é um homem digno, ele é um homem correto, paga suas contas em dia, não deve a ninguém, não passa. A gente vê Deus na vida das pessoas. Porque quando você começa a viver uma vida de santidade, separação, trazendo a alma cativa, meu irmão, não tem como você viver uma vida de fracasso. Ah, mas quer dizer que não vai ter. Eu não estou dizendo que não tem problema. Eu estou dizendo que mesmo que você passe pelo deserto, no final você sai vencedor. Não estou dizendo que não vai ter uma vida sem problema. Graças a Deus, como o Tiago diz, graças a Deus chegou mais uma bronca na tua vida. Por quê? É uma chance de você crescer mais e Deus ser glorificado. Quantas vezes nós vemos situações na vida de Israel em que chega aqueles exércitos em que eles não tinham naturalmente condições nenhuma de vencer aquela guerra. E eles dobram os joelhos, se consagram, traz a alma cativa, não se desespera. Fica aqui e permanece firme. E quando você vê, Deus vai lá e vence a guerra por eles. Quantas vezes? Ah, mas aquilo foi no Antigo Testamento, mas no Novo Deus também está agindo do mesmo jeito por você e por mim. Por você e por mim. Nós precisamos aprender a viver uma vida de milagres. Nós precisamos aprender a viver uma vida onde situações vão nos promover. Situações, veja a tua situação. Começa a se alegrar, bicho. Começa a se alegrar. Eu lembro de um irmão, eu era da Zona Norte, recém-chegado de Zona Norte, e roubaram o carro dele. Eu estava lá na igreja, e o camarada chegou, eu vou subindo aqui para você pensar que eu estou acabando. Ele chegou, pastor Humberto, roubaram meu carro, e agora está aí a alma puxando ele. Eles vão orar, irmão, vamos orar. Aí a gente, eles estavam começando orando, aí o pastor olhou para eles, comece a rir. Ele disse, mas roubaram meu carro, eu vou estar rindo. Você está comigo? Comece a rir. Aí ele começou aquela risada sem graça, daqui a pouco ele estava rindo no espírito. Sabe, irmãos, e quando acabou ele estava renovado. Renovado, não estava mais abatido, não estava mais triste, porque ele ia ficar com a lembrança do carro que era um carnê desse tamanho, e todo mês ele ia lembrar do carro, porque não tinha seguro, e ele tinha aquele carnezinho lindo, todo mês pagando e lembrando que o carro não estava mais com ele. Quer dizer, ele tinha N razões na alma para se entristecer, dizer que Deus não guardou, não protegeu. Sabe, situações vão passar na tua vida para você ver que Deus é contigo. E que as pessoas que estão contigo vejam que também Deus é contigo. Sabe o que foi que aconteceu, irmão? No outro dia acharam o carro lavado e com o tanque cheio. O ladrão roubou o carro, não levou nem o pneu. Lavou o carro estava lavado e polido e com o tanque cheio. E a chave lá no negócio, tudo no mesmo lugar. Ninguém acreditou quando a gente viu. O Espírito, quando ele está alinhado com o Espírito Santo, é imbatível, querido. Não importa o tamanho do muro de Jericó que você esteja passando, da tua tribulação, do teu problema. Você e Deus são maioria. Agora você e sua alma é perdição. Sabe, queridos,
Recebi uma notícia triste hoje à tarde. Porque a alma, ela só leva você para a destruição. Chega um momento em que pode chegar o melhor psicólogo do mundo, Dr. Freud. Pode chegar o melhor psiquiatra do mundo, Dr. Freud. Pode chegar o melhor pastor do mundo. Pode chegar quem queira, mas sua alma, ela não vai querer escutar ninguém. Ela só vai levar você para caminho de destruição. Por isso que Paulo fala em Romanos 12, renova a tua mente. Renova a tua mente. Você não é o que os outros disseram que você é. Você não é o que o mundo está dizendo que você é. Não, agora você é um... É tanta letra que eu nem sei mais dizer aquele nome. E botaram mais no fim, aí é que complicou mesmo. Você não é o que o povo diz, você não é o que o YouTube diz. Eu queria que as pessoas, algumas pessoas da igreja, algumas, tivessem metade da fé que tem no Google, que ele tem em Deus. Ele tem a fé em Deus, metade do que ele tem no Google, eu fico feliz. Sabe por quê, irmão? Tem gente que diz, não, mas está no Google. Como se o Google for... Quem é o Google? Se não um monte de informações compiladas com interesses diversos. Não, mas está no Google. Se disse no Google, é verdade. Estava vendo hoje, eu não sei se vocês estão vendo, mas agora a história, por um projeto, eu não quero entrar nessa área porque é uma área muito louca. O mundo agora esquentou 15 graus. Rapaz, esquentou no mundo todo, menos em Recife. Porque Recife não esquentou 15 graus, esquentou não. Porque Recife tem uma média de 28, 29, até 30. Está fazendo 45 graus em Recife. Mas entenda uma coisa, se a notícia estiver em Porto Alegre, que Recife está dando 45 graus, como eles vão saber que é verdade ou não? Mas eles vão aceitar como o quê? Como verdade, né? A mesma coisa de Recife para Porto Alegre, estou dizendo de Porto Alegre, de São Paulo, de Campinas. Pode ter, irmão, eu estive em Brasília, passei mal. Eu me senti envergonhado, porque o holindense, não é verdade? Morador de Recife, que hoje tem 4 dragões aí ligados, graças a Deus. Porque eu amo esse sol dessa cidade. Eu cheguei em Brasília, passei mal com o calor que fez. 40 graus, realmente tinha 40. Mas não era nem do calor, era daquele mormaço, um bafo quente, a pressão baixou. E eu disse, misericórdia, passei mal. Sabe isso? Ele quer trazer a tua alma com informações. Para ir enfraquecendo a tua fé, enfraquecendo a tua esperança. Ei, talvez esse ano que vem não tenha isso. Ei, talvez ano que vem não vai ser assim. Ei, meu irmão, você tem que estar acostumado com essa notícia daqui, que é a palavra. Não importa o que o mundo diga, não. Não importa, não. E se Deus tiver que esfriar o sol, ele esfria para baixar um pouquinho. Se ele precisar renovar a camada de camônia, ozônio, não é de hormônio, não. Porque de hormônio é da mulher. É. Se ele precisar fazer isso, ele faz. Eu já vi Deus voltando nas horas. Está na Bíblia. Deus já segurou o sol, Deus já voltou às horas, Deus já fez tanta coisa para manter a palavra dele. Mas o que você precisa entender é que hoje a tua alma não vai governar mais teus sentimentos. Você é um ser espiritual. Agora eu vou te falar uma coisa e vai continuar isso na pregação de noite. Davi? Ah, eita, ele dá um pulo ali. Você tem o cartaz da igreja do culto das 7h30? Bota aqui só para eu falar. A parte 2, quem assiste novela tem que vir, então, porque continua, né? Bota aqui, Davi, por favor. É um ótimo lugar para você aprender a treinar isso. Sabe onde é? É aqui, ó. Cadê? A igreja é um lugar maravilhoso para você treinar a sua alma. É um lugar onde você vai ser capacitado para ser mais espiritual. É onde você vai ser a importância da igreja local. É o lugar onde a tua alma vai vir cativa. É aqui onde você vai aprender a lidar com as pessoas. Porque no mundo a gente não tem mais relacionamento como tem na igreja não, irmão. Qual é o tipo de relacionamento? Fidelidade, hombridade, honra um para com o outro. Obrigado, Davi. Pode botar de volta o outro.
Só na igreja você vai ser treinado e capacitado para aquilo que Deus tem para você. E a igreja que eu falo é aqui mesmo, conosco. Pode ser nas conexões, pode ser nos evangelismos, pode ser em várias coisas. Mas é na igreja que você vai ser preparado. Vocês estão comigo? Vamos trazer a alma cativa? Vamos se alegrar? Quem está alegre porque está passando por provação agora aí? Levanta a mão, bem rápido. Eu estou alegre. E olha que eu tenho tanta provação que não é nem minha, viu, irmão? Chega na minha mão, viu? Porque eu vou te falar uma coisa. Você vai entrar num nível que você não vai resolver só o seu problema, não. Você vai estar resolvendo o problema dos outros. Porque a unção que está sobre a tua vida, a capacidade que Deus está vendo e fidelidade que Deus vai ver, vai dizer, oxe, isso aí resolve o dele e mais 3. Então vou mandar os 3 logo. Para que Deus seja glorificado, irmão. De vez em quando eu digo, Deus, tu lembra que tu fizesse uma promessa que nós não teríamos provações maiores do que a gente pode suportar. Eu acho que essa aí tu esqueceu e mandou para mim por engano. Era de André. Mas, queridos, não tem como, queridos. E eu queria encerrar lendo com vocês. Nós vamos fazer a ceia agora. Sabe, eu quero falar isso para você. Como eu falei do CDU, qual é? Rio Doce Piedade. Pronto, eu lembrei agora do outro. Rio Doce Piedade. Sabe, queridos, a maior coisa que o Satanás quer usar a tua alma é para te trazer engano. Para que você no fim ache que vai receber essa coroa e não vai. E eu queria ler com você 2 capítulos, vou ler 3, não é? 3 João 1:2, filho. Está na Bíblia, viu? 3 João 1:2. Vou começar a fechar agora. Amados, acima de tudo faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Vê que Paulo, aqui foi João, ele distingue. Ele não fala você, nem seu espírito, ele fala da alma próspera. Sabe, queridos, se você não tem esse entendimento de que tua alma tem que ir bem e você tem que trazer ela cativa, sempre que eu vou tomar uma decisão, eu disse, espera aí, quem está tomando essa decisão aqui dentro? Porque são 3 dentro. O Espírito Santo, sou eu, o Espírito e tem a alma. Quem é que está decidindo aqui agora? Quantas vezes eu falei coisas erradas porque eu dei a língua para a alma? Quantas vezes eu falei coisas erradas e machucou pessoas? Porque a alma, ela é dura de pedir perdão, viu? Mas um dia Deus chega e vai tratar isso com você, eu creio. Vamos ler o outro, esse foi o 1 João, agora vamos entrar nos outros 2. Apocalipse 2:7. É interessante quando a gente vê esse versículo, e ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ora, eu não já entreguei a vida a Jesus? Então isso não me habilita a ser só isso, não. Tem um caminho. Se eu entreguei a vida a Jesus no domingo e na segunda eu volto à minha vida que eu levava, isso não quer dizer nada não, querido. Ao vencedor. E só vence alguma coisa quem participa do quê? De um campeonato, alguma coisa, de uma prova. Só é aprovado quem faz prova. Concorda comigo? E o outro é o versículo 10. Bota 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Tem gente pregando o evangelho aí fora dizendo que não tem sofrimento. Tem sofrimento. Tem sofrimento. Esse evangelho dizendo que não tem sofrimento só vai decepcionar você e fazer com que a alma se fortaleça dentro de você, porque você vai se decepcionar e não ter força. Você vai passar por situações dessa vida mesmo. Mas, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos a... E tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Passa por essa prova, querido.
Tem coisas que têm te paralisado nesses dias. Mas é porque Ele está te segurando, porque sabe que logo ali na frente está a tua bênção. E às vezes, sabe qual é a grande resposta do Espírito? Deus vai falar isso para alguém aqui dentro. Abra mão. Não abra mão para o capeta, abra mão para Deus. Como Jesus disse, seja feita a tua vontade. Porque abrir mão para o capeta, às vezes é a preguiça, às vezes é a incompetência, às vezes é a postergação, é coisas que a gente não quer. Mas Deus está te dizendo nessa tarde: dar-te-ei a coroa da vitória, da vida. Seja firme, seja constante, persevere, não desista. A perseverança, ela vai trazer experiências. Você vê quando Davi foi enfrentar Golias, ele sabia e ele tinha histórias de perseverança. Não, eu já lutei contra o urso, eu já lutei contra o leão, eu sei quem meu Deus é, eu criei experiências. E foram experiências de prova que ele passou. Deus está criando provas em você para criar um histórico. Paulo disse, eu trago comigo as marcas do Evangelho. Foram provas, Paulo foi chicoteado, Paulo foi machucado. Mas Paulo não desistiu. Não desista, Deus está te dizendo essa tarde, não desista das minhas coisas. Sabe uma palavra que Deus fala para mim muito? Você pode fazer planos, mas eu tenho a resposta certa. Mas a tua alma está dizendo que a resposta certa é a tua. Não quem vai fazer, eu vou fazer do meu jeito. Eu sou crente, eu obedeço, eu faço tudo, mas a resposta certa é a minha. Por isso que nós temos que celebrar a ceia. Porque a ceia é uma lembrança do que Ele fez por nós para que nós pudéssemos ser aprovados. Vocês estão comigo? Quando nós tomamos a ceia, nós nos lembramos, ei, eu estou tão fraco, eu estava a ponto de desistir. Ei, moça, que está do lado de Carlinhos, você estava a ponto de desistir. Mas Jesus está dizendo a você, através da ceia dele, não desista. Porque você vai ser aprovada. Quando você desiste, você perde para o WO. E você não vai perder, filho. Você não pode desistir. Ei, N, você tem que voltar, porque você desistiu de algumas coisas na sua vida. Mas o desistir, porque às vezes a pessoa diz assim, olha, não, eu não quero mais me machucar, eu não quero mais fazer nunca mais nada na igreja. Por quê? Porque às vezes que eu trabalhei na igreja, eu me machuquei. Aí eu nunca mais quero trabalhar na igreja porque eu não quero me machucar. Engano. Você está sendo reprovado quando você toma uma decisão dessa. Eita, vai ter um bocado de voluntário agora, vai não na igreja? Não desista, porque as coisas deram errado. Talvez você tenha aprendido como Thomas Edison. Ele errou quantas vezes para acertar a lâmpada? E a motivação era dele, eu descobri mais um jeito que não dá certo. Inverta. Se não deu certo é porque você descobriu mais um jeito de não dar certo. Mas isso não quer dizer que você não vai servir mais. Porque se você não serve, você não serve. Quando você serve, você aprende coisas espirituais. Como eu aprendi coisas lavando banheiro. Como eu aprendi coisas varrendo as folhas. Limpando a igreja. Como eu fui feliz em aprender e a servir. Mas Deus está te dizendo. Vou restituir. Vou restituir. Não tenha medo. Não tenha medo, filha. Não tenha medo. Porque Deus tem um plano na sua vida. E coisas que você desistiu, Deus não desistiu. Deus só está esperando que você diga assim, eu confio, Senhor. Deus tem vida. Tem coisas que você faz que você pensa que ninguém está vendo. Mas Deus viu. E Ele recompensa a fidelidade. Deus não recompensa esforço. Deus recompensa fidelidade. Você pode ter feito muita coisa, mas não ter sido fiel. E você pode ter feito pouca coisa e ter sido fiel, e Deus recompensa.
Mas existe você, que fez muita coisa e foi fiel. E Ele vai fazer muitas coisas na sua vida. Toda vez que você passa, o Espírito Santo me avisa. Essa menina está crescendo. Essa menina está crescendo. Essa menina está crescendo. Você está crescendo. Filho. Você pode estar aqui essa tarde e você não compreenda o que Jesus fez na cruz do Calvário por você. Mas entenda uma coisa. O acesso só é dado quando você o reconhece. Corpo, alma e espírito. Por isso que nós chamamos para confessar. Porque os sentidos, quem controla não é a alma. Quando você fala que crê que Jesus Cristo é o Senhor e você entrega a sua vida a Ele, a sua alma está dizendo, eu também estou nesse barco. Porque depois a alma vai dizer, eu não fiz nada, eu não falei nada. Eu não estou nesse barco. E aí ela vai ter mais força. Mas quando você abre a tua boca e confessa, corpo, alma e espírito estão entregando a vida a Jesus. E para que você compreenda e você viva isso que Cristo fez na cruz por você, você precisa entregar a vida a Jesus. Se você nunca fez essa confissão, é uma hora maravilhosa de fazer, que é agora, antes da ceia. Então, se você está aqui, pode subir o louvor, vá, suba. Quem foi que deu um pulo aí? Foi tu, foi Joaquim? Se você está aqui hoje e você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador, é bom você confessar. Para que você comece a usufruir daquilo que Deus tem para você. Foi a maior e melhor decisão que eu tomei na minha vida. Quando você compreender o poder do Evangelho, o poder de que Cristo fez naquela cruz. Sabe, pessoas, e é triste ver isso, quem já ouviu falar que tinha uma religião que chamava, não, eu sou fulaninho não praticante. E eu disse, eu também. A igreja de Cristo hoje está tendo crente não praticante. Você já viu isso? Crente não praticante. É uma heresia que eu inventei agora por conta disso. São crentes que são crentes de falar, mas não são crentes de viver. E tem uma religião que a gente condena tanto, mas a gente faz a mesma coisa. É mesmo, irmão? Tu é crente, e tu evangeliza que dia? Não, é porque agora eu estou ocupado, não posso evangelizar. E tu serve na tua igreja fazendo o quê? Não, e tu vai para a igreja que... Não. Mas vem cá, e tu é crente só de dizer? É um crente não praticante. Porque Deus, Ele não quer nada menos, nada mais do que a tua vida. Só isso. É um apelo diferente, não é difícil alguém vir nesse apelo mesmo. Se você vem é porque é rochedo mesmo. Mas você precisa, filha. Você quer que as coisas dê certo na sua vida. Mas você precisa tomar a decisão primeiro. E você tenta agradá-lo com os seus atos. Mas não são os seus atos que vão agradá-lo. Eu estou falando isso por espírito, para uma mulher. Você precisa entregar a vida a Jesus, porque você está cansado. E você vê o seu casamento afundando. Mas você não tomou a decisão mais importante da sua vida. E sabe qual é a maior dificuldade hoje de um não crente entregar a vida a Jesus? A alma. Ela nos dá tantos argumentos legais e lógicos para que eu fazer isso. E impedem de você viver o melhor de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Se você está aqui, levanta a tua mão bem alto, nós vamos orar por você. Se você é crente, não confessou Jesus como Senhor e Salvador, levanta a tua mão bem alto, nós vamos orar por você. Amém? Todos salvos? Eu não vendo Jesus barato, eu não vou ficar fazendo mais muito apelo não. Se você não vê a primeira, quem perde é você, Jesus. Você quer, filho? Venha. Vamos tocar alguma coisa? Como é teu nome? Jaciel. Jaciel, minha querida. Glória a Deus. Senta aí, Jaciel. É uma maravilha. Você está com uma pessoa maravilhosa, viu?
aquele casal ali, ó, o Josemar, ele vai te orientar e vai fazer você fazer a confissão. José, faz aí rapidinho a confissão com ele enquanto eu termino, que eu queria que ele ceasse com a gente hoje. Vai lá. Amém, queridos? Tem uma mulher. Eu não sou adivinho não, é o Espírito que fala. Amém, queridos? Não existe espírito de adivinhação dentro da igreja. Mas eu creio que Deus vai tocar o teu coração. Vamos tocar uma música. Eu acho que hoje eu vou emendar os 2 cultos, que aí você já fica aqui. Curva a tua cabeça. Pede força ao Senhor para que o teu espírito governe a tua vida. Não tuas emoções, sentimentos, não o teu temperamento, mas quem governa você é o Espírito Santo. Transforma a tua vida. Transforma a tua vida. Força, fidelidade, oração. Aleluia. Deixa ele ali. Você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador. Senta aqui com a gente. Vou chamar assim, vem pra cá, fica aqui com ele. Porque tudo que há dentro de mim. Eu vou orar por você aí. Necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração. Aleluia. Renovando a mente. Renova a tua mente. Renova a tua mente. Aleluia, Jesus. É uma nova mulher. Quebrada nessa data, você viver o que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado. Você que está com teu copozinho, a taçazinha, vai abrindo já.
Aleluia. Ele morreu para que você tivesse vida. Ele morreu para que você tivesse acesso. Ei, a sua alma não pode governar a tua vida. Os medos não vão te dizer o que fazer. Os medos não vão te parar. Aleluia. 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 Tem pessoas que estão começando um novo tempo hoje. Você está começando um novo tempo hoje, menino. Existe uma graça e um favor de Deus que você não vai entender aquele vento forte que soprou. Mas vão chegar novas provas. Para essas novas provas, você vai estar firme. Está entendendo, Diva? A estação mudou. Mas a confiança que nós temos é que Deus é conosco. E que Ele nos fez mais que vencedores. Entendeu, Ângelos? Aleluia. E a ceia, ela nos lembra o quão grande sacrifício Ele fez por nós. Nós muitas vezes dimensionamos a ceia de uma maneira errada. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. A ceia não é a celebração de uma morte, mas é a celebração de uma ressurreição. Não é a celebração de tristeza, é uma celebração de alegria. Foi acesso nos dado, o véu foi rasgado. Quando o véu foi rasgado, o átrio, com o véu rasgado, ele foi permitido que Deus viesse morar em nós. Mas ele foi também gerado uma expectativa que eu posso agora entrar nos santos dos santos. Foi um acesso de mão dupla. Ele permitiu que Deus viesse, mas Ele também permitiu que eu fosse. Você tem noção do que é isso? Deus está te chamando para um nível de relacionamento, Bufone. Da presença. É aquilo que Moisés almejou. Você sabe que Moisés disse: eu quero te ver. O homem podia pedir qualquer coisa, mas ele disse: eu quero te ver, Senhor. E aquilo que Moisés não conseguia, porque ele não tinha acesso por conta da lei, nos foi dado total acesso hoje. De estar na presença. O acesso da presença está liberado. Através do pão e do vinho. Então começa a olhar como uma porta de acesso. Começa a olhar como a forma de você transformar, não o que você quer mais, mas aquilo que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Aleluia. Você não vai ser mais o mesmo depois dessa ceia. Amém? Vamos tomar o pão e beber o vinho. Amém, queridos? Jesus, este é o teu sangue. Vida nova. Vida nova. Vida nova. Vida nova. Vida nova. Em nome de Jesus, Pai. O acesso foi liberado. O acesso foi liberado. O acesso foi liberado.